Fala traders, Gomes da Costa, hoje dia 29 de junho. Hoje eu vou falar um pouquinho do método Oliver Velez. Oliver é um trader norte-americano, bem conceituado lá fora, no mundo inteiro. Ele opera 20 minutos por dia, mais ou menos 20 minutos por dia. Ele pega a abertura do S&P, normalmente ele opera aí as ações do Google, Yahoo, Alibaba, as ações não é nem do S&P na verdade, é da Nasdaq, e são ações com muita liquidez, né? E ações acima de $100, então vocês imaginam aí a volatilidade, né? Só para vocês terem uma ideia, a ação da Google ou do Google, né? Gira mais que a bolsa inteira em termos de volume financeiro aqui da bolsa inteira brasileira. Então a gente está bem longe ainda, bem longe aí com relação ao tamanho, número de ações, volume financeiro, com relação à bolsa lá fora, principalmente a norte-americana. Então, enfim, ele opera basicamente price action, mas é um price action, tem umas particularidades, né? Ele usa somente médias de 20 aritmética e média de 200 aritmética. Ele usa o time frame de 2 minutos, mas é a mesma média, as mesmas médias para qualquer time frame. Então eu uso o gráfico de 10 minutos, porém eu uso a média aí de 20, né? E a de 200 também. E basicamente eu opero, sei lá, 80% mais ou menos do método dele, e os outros 20% eu dou uma modificada para o mercado brasileiro e para o mini índice, né? Ou para o mini dólar. Então eu vou explicar para vocês o conceito. O conceito basicamente consiste em eliminação de cor, né? Ele fala que é um jogo entre verde e vermelho, e é um jogo entre verde e vermelho, entre touros e ursos. E se você conseguir identificar esse jogo, esse jogo de cores, a interpretação fica muito mais fácil, né? Então vamos lá. O mercado aí vem consolidado, né? Se vocês derem uma olhadinha, se vocês derem uma olhadinha, ele está num caixote preso, né? Eu vou tentar fazer uma primeira operação na perda desse suporte, dessa mínima de candle aqui, apesar de estar na consolidação, né? Eu vou arriscar uma venda com poucos contratos, com 6 contratos, né? E eu estou também baseando nessa linha amarela aqui, como vocês podem ver, essas duas linhas na verdade, né? Uma é a linha da abertura do dia, né? E a outra é a linha de maior volume até agora no dia, são 10h15 da manhã, né? Então eu estou vendo que estão segurando essa região aqui. Eu vou antecipar um pouquinho, na verdade a melhor entrada seria na perda dessa mínima. Eu vou antecipar um pouco essa entrada, entrando aqui a partir dos 160, como vocês podem ver, né? Então vamos lá, eu vou mostrando os trades e vou comentando, tá? Entro aí 6 contratos com média aí de 152, 150, né? Legal. Faço um tradezinho aí de mais ou menos R$100. O mercado ele sai dessa consolidação, né? Ele sai dessa consolidação. O método dele ele não opera rompimento, tá? Ele não opera rompimento de consolidação. Eu aconselho também o pessoal que gosta de rompimento, apesar desse rompimento ter ido, né? Mas rompimento de consolidação nunca é uma boa estratégia, né? Porque muitas vezes o mercado ele samba aqui, ele rompe para baixo, e aí um monte de gente entra, e aí o mercado faz assim, ó, pau. E aí pega o stop dessa galera que vendeu aqui, entra mais compradores, e entra mais os comprados que pegam o rompimento de consolidação aqui de cima. Então o movimento fica bem amplo aí. Então eu não sou muito fã de operar rompimento de consolidação. Mas, enfim, eu vou colocar para frente. Então legal, aí o mercado ele sai da consolidação e faz uma barra de força. Uma barra de força é uma barra extensa, sólida, né? Reparem que quase ele fecha na mínima e com volume, né? Então isso é uma barra de força. Na realidade então o que acontece? É quase um Marubozu, só não é um Marubozu porque ele não fechou aqui na mínima, mas na medida que o mercado entrar nessa barra aqui, ó, é venda aqui dentro, stop acima dessa barra.
tá? Então, tudo que vier aqui dentro é venda, né? E a gente aposta numa continuação da queda. Repare então que o mercado ele continua a cair, ele faz outra barra de força, né? Mostrando que tem vendedor, né? Que tem a possibilidade ainda do mercado voltar e a gente pegar um pullback, mesmo que seja um pullback curto. Reparem que o mercado está em 880, eu vou fazer uma venda próxima de 900, né? Eu estou vendo que o mercado não está voltando para fazer uma venda um pouco melhor, num pullback um pouco maior. Lembra, um pullback menor, quanto menor for o pullback, maior é a força, nesse caso vendedora, né? Então, se eu esperar que o mercado volte lá no 63,050 aqui, quer dizer que não tem muito mais vendedor, mas então eu estou apostando numa venda curta, né? E para tentar pegar uma continuidade desse movimento, ainda tem gap para fechar, o gap fecha nessa linha azul, como vocês podem ver, tá? Então eu considero agora, na verdade, o método dele fala, se você juntar essas duas barras, ó, é uma barra vermelha sólida com volume, né? Então isso aqui pode ser considerado uma barra só de força. Tá? Então a venda é toda dentro dela e a ideia é que o mercado não passe pelo menos 2/3 do movimento, ou seja, que o mercado não passe mais ou menos aqui, ó, dessa linha que eu coloquei, 2/3, considerando como se isso fosse um candle só. Então vamos lá, pagar aqui, faço uma venda aí a 905. Vou adicionando. Faço um scalpzinho, né? Aqui eu inverto a mão justamente para começar a inverter aí próximo do gap, acreditando num possível repique. Então vamos lá. Adiciono. Aqui tem essa linha rosa aqui é o ajuste, a linha azul é o fechamento, então ele acabou de fechar o gap, e a linha preta é uma resistência do dia anterior que vira suporte hoje, né? Então são 3 linhas aí bem interessantes para realizar uma compra, né? Uma região bem forte. Aí faço a realização, lembrando, o mercado ainda é vendedor, eu fiz um scalpzinho no repique contra a tendência, mas lembrando que isso aqui é uma parede vermelha, então parede vermelha a gente tem que vender dentro dela, a ideia é não passar 2/3, esse stop normalmente fica aqui em cima, mas se ficar muito caro a gente pode usar a ideia de 2/3, né, no stop, ou um stop financeiro, né? Ainda tem um VWAP aqui a 0,50, então agora a ideia é que o mercado voltar é vender dentro dessa parede aqui, tá? O que acontece é o seguinte, né? Então vamos lá, a ideia era vender dentro dessa parede, porém acontece o seguinte, uma barra de força no lado ao contrário, essa barra verde aqui. Então, segundo o Oliver, o que acontece? O evento mais recente é o que manda no mercado, e o evento mais recente não é mais agora essa parede vermelha. O evento mais recente é esse candle de força. Esse candle de força, praticamente, ele está eliminando boa parte do vermelho anterior. Então, ele forma um candle de força, então nosso viés, que era baixista, passa a ser agora altista. Qual é a ideia? A gente espera o evento, que é esse candle de força, formou o evento, fechou o candle, agora nessa ideia é comprar dentro desse candle, esperando um movimento desse tipo aqui, ó. Tá? Então a gente muda o viés, a gente tem que ser bem flexível no viés, né? Não pode ficar pensando que o dia é venda, o dia é compra, não, o mercado ele muda toda hora, né? Ele vai dando sinais para a gente, então esse foi um sinal da possibilidade de inversão do movimento, né? O que seria, vamos lá, eu faço uma comprinha dentro dele, ó, de 3 contratos, né? O que seria um pullback que a gente poderia considerar uma venda para fazer esse movimento? O pullback não poderia ter uma barra de força representativa como essa, e ela poderia subir as trancos e barrancos assim, ó, verde, vermelho, e subindo desse jeito. Aí eu pego um pullback aqui, pode ser uma região de Fibonacci, você traça um Fibonacci daqui a aqui, ou pode ser perto do VWAP, enfim. Mas ela não pode demonstrar ter uma barra de força, ou não pode fazer um evento contra esse movimento, um evento tão representativo como fez. Então, se fosse subir nos trancos e barrancos, eu pegava um pullback. Agora, ele mostrou um candle de força para o lado contrário, eu já mudo o viés
e agora já estou pensando na compra. Então eu começo a comprar pouco, né? Lembrando que o stop fica atrás da barra, então eu tenho todo esse caminho aqui para comprar. A ideia é, se passar 2/3 desse candle, a situação fica ruim, né? A ideia é que faça um pullback curto, 2/3 eu já começo a desacreditar um pouco do trade, mas enfim, o stop está no final do candle. Avançar um pouco o trade, né? Aumento para 6 contratos. Vou fazendo um scalper aí para cima. Aí. Então, o mercado já está enviesado para compra agora. Só penso em compra até o próximo evento. Então, eu já estou pensando ainda, ó, se a gente juntar esses 3 candles, todos verdes, dá um candle de força grande. A ideia é que ele voltar só compra agora, não tem venda, é só compra, até que surja um próximo evento e a gente vê o que faz. Reparem que ele está eliminando todo o vermelho anterior. Então, se a gente juntar uns candles, tem um vermelho para cá e praticamente um verde para cá, né? Quase igual o movimento. Esse exercício de junção de candles é um exercício que ele mesmo pratica e aconselha a todos fazerem, porque realmente isso ajuda muito na leitura do mercado. Eu faço a realização. Reparem, eu pausei o vídeo aqui, a linha amarela, agora o maior volume do dia, ele desce para cá, né? Então, lembra, o maior volume do dia funciona como uma resistência e um suporte, nesse caso uma resistência, a gente está vendo uma possível LTB aqui, né? E daria para ter feito uma venda aqui no risco, onde tem uma LTB e mais uma barra de maior volume do dia aqui. Eu não faço essa venda porque o mercado não demonstra que tem vendedor, ao contrário, mostra que tem comprador. O último evento é bem comprador, né? Vou soltar o vídeo. O mercado ele volta, a ideia ainda é pegar um pullback aqui, porém eu gostaria que ele descesse em vários candles, não em um candle de força só. Se ele descer em vários candles, trancos e barrancos, eu vou fazer uma compra nessa região. Avançar um pouco o vídeo. Ó, reparem que eu tenho uma ordem de compra aqui na pedra, 965, só que eu já não estou gostando do movimento. Eu estou achando que a barra já está ficando bastante extensa e tem a possibilidade dessa barra eliminar agora todo aquele viés comprador e eliminar boa parte dessa barra verde maior aqui. Então eu vou lá cancelar minha ordem, tiro minha ordem da pedra e além disso eu inverto a minha ideia aí de comprar, eu já começo a vender justamente pensando nessa possibilidade aí de realmente a SLTB segurar e o mercado continuar a queda, né? Vamos lá. Ó, exatamente o que aconteceu. Então vamos lá. O mercado ele estava se mostrando comprador, né? A gente pode observar aqui por esses 3 conjuntos de candles. No momento que ele solta um candle de força, um marubozu na verdade, ele fecha na mínima, mostra um candle de força, o evento anterior é eliminado. Então esse evento anterior é eliminado, o vermelho se sobrepõe ao verde agora. Se a gente juntar os candles agora estão dessa maneira aqui, verde, e o vermelho já está praticamente a 2/3 aqui, né? Praticamente a 2/3 desse candle aqui, né? Então, lembrando, é um jogo de cores. Aí a gente inverte de novo o viés, vamos para a venda agora. A ideia agora é que o mercado entrar nesse candle aqui, ó, tudo vem daqui dentro, stop aqui na máxima. Tudo vem dentro desse candle aqui, tá? Então, vamos lá. Fiz bem em tirar meu pullback, né? Eu estava achando estranho o movimento, já estava achando muito vertical, né? Eu adiciono lá em cima e vou realizando aos poucos, né? Legal. Reparem como ele elimina totalmente essa parede verde aqui, ó. Ele elimina totalmente essa parede verde. Então a ideia é o que é? Subiu, vende, stop na máxima. Estou vendo que o mercado ele não está conseguindo voltar, né? Eu gostaria de poder vender nessa região aqui. O mercado não está conseguindo nem passar essa região de 935, né? Então eu estou tentando ver para onde eu começo a iniciar uma venda. O mercado tem uma mínima aí em 775. Eu vou começar a vender a 805.
Eu vou especular um scalper nessa mínima aqui, na possibilidade do mercado vir fazer um movimento em bandeira aqui, ó. Então, essa era a minha ideia inicial. Se batesse a LTB, justamente o mercado ter a possibilidade de fazer esse movimento. Então, eu continuo com a mesma ideia ainda. Então, é venda agora, né? O evento anterior, essa parede vermelha aqui. Essa parede vermelha, então é venda, não dá para pensar em compra, né? Eu aumento aqui minha venda inicial aí a 805. Vamos avançar um pouco mais. Ai, meu Deus. Faço uma venda só de 3 contratos. Eu não gosto de fazer muito rompimento, né? Principalmente que o mercado está vindo aí do 150. Então, é uma entrada bem ruim, né? Então, já está andando aí praticamente quase 300 pontos. Até mais de 300 pontos, né? Faço um rompimentozinho aí um pouco. Por que eu faço com pouco? Ó, reparem que o ajuste está logo embaixo aqui, ó, essa linha rosa. Então, era uma venda arriscada para fazer, né? Avançar um pouco mais. Ele passou ajuste, aparentemente, sem nenhum problema. Eu continuo segurando só um contrato agora. Realizo aí no 680. O mercado continua caindo. Reparem na força do movimento, né? Reparem, só caindo vermelho. Então é só venda na medida que sobe. Vamos lá, avançar aqui. O mercado atinge aí uma retração dessa perna aqui, ó, de 618 a 580, né? E no momento que ele atinge aqui, ó, exatamente a mínima 570, ele dá o repique, né? Eu fico meio cético com relação ao movimento, mas acabo ainda arriscando uma venda, um trade bem ruim, né? Não ter pouco contrato, um trade ruim, né? Eu estava com a ideia do mercado vir para romper esse pivô aqui, ó, do dia anterior. Eu achei que o mercado vinha para romper ainda, para depois dar o repique, mas ele deu repique antes no 618, né? Uma venda ruim, mas vou arriscar 100 pontinhos, arriscar R$40, então eu estopo aquela posição, faço uma venda acima, lembrando que a minha ideia agora é vender agora nessa região aqui do ajuste, do fechamento do gap, né? Então o evento mais recente é todo essa parede vermelha, então a ideia é vender, né? E eu começo a vender poucos contratos, adiciono a venda, vou adicionando na venda, até o mercado me mostrar que é compra em um candle de força ou uma sequência de candles verdes, eu mudo de ideia, mas até então é venda. Para mim é venda. Vou avançar aqui. Eu vou fazer agora outra operação de rompimento, como vocês podem ver aqui, a mínima é de 570. Eu vou colocar algumas vendas nessa região aqui, né, e tentar pegar um scalpzinho de poucos pontos, né, pensando justamente no pullback, no stop da galera que comprou. Esse candle aqui era um candle verde, né? A galera comprou aqui um rompimento desse bottom tail aqui, que é esse bottom tail, é esse candle aqui, né? Então eu vou tentar especular aí a possibilidade da galera estopar, e aí ando uns poucos pontos e eu pego essa pontuação aí, mesmo que seja pouca coisa. Então eu vou lá, eu estou vendendo 3 contratos, colocando mais 10 aí na mínima. Eu zero antes, né, na posição anterior, zero nessa região, e coloco aqui 16 para entrar no scalp. O mercado dá uma sambada aí e vem de novo. Agora, terceira vez que ele toca 600, né? A ideia é que na terceira vez
Terceira vez rompa e rompe e agora venha para estopar a galera que comprou. Então, ó, faço 16 contratos na venda, coloco algumas coisas na pedra aqui, vou realizando poucos pontos, né? A ideia era justamente essa. Não dá para entrar 16 contratos depois que já caiu aí 400, 500, 600 pontos, né? Então a ideia é pegar um scalp mesmo. E eu tô vendo que o mercado rompeu e não quer andar. Tá vendo? Rompeu, andou praticamente 25, 30 pontos e já tá voltando. Eu já automaticamente vou zerando a minha posição. Não gostei da dinâmica do preço. Já estava preparado para que tinha essa possibilidade do mercado rebotar. Então o que acontece? Ele veio fazer esse movimento somente para estopar quem comprou aqui, para estompar quem comprou esse candle que era verde aqui. E agora ele vem para fazer o movimento para cima. Reparem. Olha como ele vem aí, do 500. Eu vou até... Opa, peraí. Eu vou voltar. Ai, meu Deus. Peraí. Tá, eu vou voltar. Então, eu estou saindo da posição. Eu quero que vocês reparem. Olha a boletada que o UBS, foi o UBS que fez isso. Olha a boletada que o UBS dá para pegar a galera que vendeu esse rompimento de mínima e para pegar todos os vendedores que estão aqui, ó, de surpresa. Ele vai fazer, numa boletada dessa que ele dá para cima, muita gente vai ter que zerar a posição que está vendida, porque foi muito agressivo, né? Então o movimento acaba se ampliando ainda mais, porque um monte de gente está vendida e está obrigado a zerar a posição, né? Então vai dando impulso aí no movimento. Ó. O mercado já dá aí 100 pontos rapidinho já dá 100 pontos para cima, e o BS dá aquela apertada na galera, né? Eu vou colocar mais para frente. Olha lá, 200 pontos num candle. Então esse candle aqui, na verdade, ele não é um candle comprador. Na verdade, o UBS ele deu uma mãozada para cima para que as pessoas que estivessem vendendo aqui, ó, saiam da posição, zerem suas posições no lucro, né? A galera que vendeu a mínima aqui, stopem, né? Ele quer o quê? Tirar a galera do vendedor, porque depois que a gente vai saber porquê, mas na verdade ele quer tirar esses vendedores para ele vender nessa região e aí o mercado voltar a cair, né? Como não tem dinheiro para todo mundo, ele quer, foi uma boletada para tirar a galera mesmo, cara, para tirar a galera do trade. E ele faz esse trade sozinho, né? Ele compra por aqui, vai vender por aqui e o mercado vai fazer justamente isso aqui agora. Agora ele vem para cair. Então não tem bonzinho no mercado não. Os caras é um jogo, os caras fazem o máximo para pegar teu dinheiro, né? Ele faz aí 70% aí no mínimo do volume do dia, é o UBS e a XP que fazem, né? É o mesmo fundo na verdade, né? Ele entra por uma ponta e sai por outra, né? Ele é o market maker aí do mini índice, né? E aí ele faz o que quer aqui, né? Então a gente tem que ficar bem esperto. Então esse candle aí foi foi o famoso pulo do gato, ou os americanos chamam de dead cat bounce, né? Então você joga o gato, ele vai cair, o mercado vai caindo, depende de ele dar um pulinho assim, um suspiro para cair de novo, né? Então é exatamente isso aí. A ideia é que o mercado agora faça isso aqui mesmo, ó, e volte a cair até testar essa LTA aqui, ó. Então aqui é a minha região que eu estou pensando, objetivo do mercado e compra, né? Então o mercado para mim ainda vem cair nessa região aqui, ó. É uma região de LTA, é uma região de fibra interessante, esse nível de 764 é um fibra que eu uso bastante para retração, né? E bom, perdão, gente, aí a minha plataforma deslogou, eu tive que deslogar, na verdade, ela estava muito lenta, né? Tô com uns probleminhas na plataforma aí. Era minha esposa e meu filho, né? Vocês viram aí. Bom, enfim, reparem que ocorreu exatamente o que eu estava imaginando. Era um candle somente para tirar vendedores, e estimular que compradores entrassem, pensando num pullback. Na verdade, não houve nada disso. O candle de força é totalmente eliminado para esses 3 candles verdes seguintes. Então, se isso fosse um evento, não se concretizou esse evento na compra, porque esses 3 candles
posteriores eliminam essa cor. Então, o evento ainda a gente pode imaginar como um candle gigante aqui, ó, vermelho. Tá? Então, é venda ainda. Tá? Bom, eu vou fazer outra operação de rompimento. Né? O mercado não consegue andar. Vou fazer um rompimento na venda, coloco algumas ordens na pedra aqui. A ideia é que o mercado vai na região do 400. Né? Tem aí uns 200 pontos para andar. Tem espaço. Faço uma venda aí de 2 contratos. Começo a fazer uma compra aí na região de 460. Lembra? A minha ideia é comprar nessa região entre 460 e 360. Eu sou comprador, que é essa região da LTA e aquele nível de FIBO que eu acabei de mencionar. Tem um monte de ordem na pedra. Vou adicionando. Faço um scalpzinho. O mercado ele sente já o nível lá de 400 fez uma mínima em 425, já sente reparem que ele ainda não tocou na LTA, né? Então eu ainda tenho aquela ideia que o mercado vai tocar essa LTA, apesar de ter tomado um choque aí que a gente fala no 425 já ter subido mais de 125 pontos. Eu acredito que o mercado ainda volte para testar. Ó, reparem minhas ordens abaixo da mínima ainda, eu quero tomar. Então, eu quero que o mercado volte para eu comprar mais ainda. Eu fiz um trade aí com 12 contratos, eu quero voltar para adicionar mais ainda. O mercado volta, eu vou tomando de novo. Vou adicionando. Ó. Vou comprando nessa região de 400. Meu stop está abaixo de 360. Ele baixa de 365. Vou comprando 385. Vou adicionando mais 10 contratos. O mercado vai subindo. Eu vou realizando. Fico com um contrato só, o mercado dá uma cozinhada aí, fica com alguns minutos aí, estão segurando o 15,50 lá, põe um stop aí em 445. E aí executo totalmente aí o gain. Então, o que eu queria falar para vocês, esse método Oliver Vélez, ele basicamente consiste no jogo de cores, né? E ele sempre considera o último evento. Então, aqui foi uma parede vermelha, eu estava pensando em venda. Esse candle aqui ele elimina meu pensamento de venda, porque é um candle de força. A ideia, então, quando ele dá esse candle, é comprar o rompimento da máxima dele. Na verdade, é melhor ainda se comprar dentro dele, mas às vezes o mercado não volta para comprar. Aí o mercado ele me dá esse candle vermelho, então ele elimina já essa possibilidade de compra. O evento mais recente até aqui é esse candle de força vermelho. Ele dá toda essa parede vermelha aqui, então a ideia é comprar agora um pullback. Ele faz um candle de força verde aqui, só que eu já tinha imaginado a possibilidade aí desse candle ser justamente para tirar os vendidos, então eu já nem penso no pullback dentro dele na compra, mas poderia pensar no pullback na compra aqui, tudo bem, não tem problema, né? Esse sentimento de feeling do mercado a gente só tem depois de muito tempo de tela, então poderia ter feito uma compra aqui, ter estopado aqui, não tem problema nenhum, mas o evento que mandaria seria esse candle de força. O mercado continua caindo, elimina, no momento que ele elimina esse candle aqui, ele volta para o viés baixista, né? Então ele continua com as barras vermelhas, e aí até no final ele bate na LTA, né? Estava imaginando a possibilidade de ser a mínima do dia, e solta um padrão de candle aqui no final, na mínima do dia, que é o Bull 180, né? Então, ou Torre Gêmeas, né? É um padrãozinho interessante aí, que o próprio Oliver considera muito importante. Esse padrão aqui, e os demais que eu vou apresentar logo para vocês, obrigatoriamente eles têm que estar numa localização ideal. O que seria uma localização ideal? Ou numa mínima, ou numa máxima do dia, ou num topo, ou num fundo intermediário. Nunca numa consolidação. Então, um padrão gráfico como esse aqui nunca pode estar numa consolidação, porque a chance de ser um padrão confiável é mínima. É mínima. Então, lembrando novamente, os padrões têm que estar ou na mínima, na máxima do dia, ou na mínima, ou no topo, ou no fundo intermediário. Então, aí eu vou apresentar para vocês quais são os principais candles
padrões, né, na verdade, né, são candles padrões que o Oliver utiliza, né, e na verdade ele utiliza aí o Bull 180 aqui é o vermelho com verde, né, é um candle comprador, como vocês podem ver o mercado depois ele avança lá para cima, ou o Bear 180 que é o mesmo padrão, só que é o inverso, né, é o verde depois o vermelho, né, reparem que é um jogo de eliminação de cor ainda, ó, ele era vermelho e virou verde. Né? Continua o mesmo conceito de eliminação de cor, só que agora apenas em um candle só. Tá? Então, esse é um candle que ele utiliza bastante. Os pin bar, ou o bottom tail e o top tail, esse aqui, que eu estou dizendo para vocês, que muitos conhecem por martelo, ele denomina, por exemplo, se o mercado vem caindo aqui, ó, e solta um candle assim, aqui no final, ele chama de bottom tail. Se o mercado vem subindo e solta um candle assim, top tail. Então, esse é o segundo padrãozinho que ele utiliza bastante. Né? O terceiro padrão, a gente conhece como estrela da noite, estrela da manhã. Na verdade, o mercado ele faz um candle de força para baixo. Né? Um candle pode ser um martelo, pode ser um candle neutro, pode ser um doji, né? E aí solta um verde para cima. Então, o mercado ele vem caindo, faz esse conjunto de três candles, vermelho, um doji, por exemplo, e um verde. Né? Então, esse é um outro padrão. Esse padrão aqui pode estar numa mínima, pode estar na máxima, pode estar na média, pode estar num topo intermediário e no fundo intermediário. Tá? Então, esse é o terceiro padrãozinho importante aí. O outro padrão é o Marubozu, né, que ele chama de barra elefante, né? É um candle de força, grande, sólido, né? E aí a ideia dele é comprar dentro do candle ou esperar um gift. O que é um gift? O cara dá um Marubozu desse, aí ele volta e faz um padrão dentro desse candle. Pode ser que tenha 1, 2, 3, 4 candles dentro, aí ele monta um padrãozinho assim, como se fosse um martelinho ou algo do gênero. Você compra e a ideia é que o mercado ele faça esse movimento. Stop sempre na mínima do candle de força. Tá? Esse aqui ele chama de gift. Né? É uma compra, é um presente na verdade. É uma compra dentro da barra elefante, onde monta um padrão dentro da barra elefante. Normalmente esse candle aqui acontece, não muitas vezes. Normalmente você tem que comprar no risco mesmo, ele vai caindo, você vai ter que comprar sem padrão, né? Ou vai ter que comprar o rompimento da barra elefante. O problema de comprar o rompimento da barra elefante é que o stop fica muito caro, né? Normalmente fica aí 300 pontos abaixo, aí muita gente não curte muito, né? E o último padrão, não menos importante, né? O mercado ele vem fazendo candles vermelhos para baixo. Ele aí faz um candle verde, não tem continuidade, e aí ele continua dando candle vermelho. Isso aqui ele chama de GBI ou GBI, que seria Green Bar Ignored, ou a barra verde ignorada. Né? Ele costuma mencionar que normalmente quando tem um movimento assim sequencial vermelho, tem uma verde e aí você faz uma venda aqui, um stop aqui, ele continua vermelho e essa barra normalmente delimita a metade do caminho do movimento. Normalmente a metade do caminho do movimento. Esse é um dos trades mais difíceis. Esse é um dos trades mais difíceis de pegar, porque cara, o mercado às vezes vem caindo aí 500, 600, 700 pontos, dá uma barra só verde, e aí você fica imaginando a possibilidade de pegar um pullback melhor, né? E aí a venda você vai ter que fazer um rompimento de mínima mesmo e acreditar que o mercado realmente vai fazer, e olha que muitas vezes faz e faz mesmo, né? Então a gente pode considerar hoje essa barra aqui, ó, verde, como esse GBI, né? O Green Bar Ignored. Ele vai lá, vai vender essa mínima aqui e acredita na possibilidade do mercado ele repetir esse movimento aqui agora da mínima para cá. O mercado ele não faz isso, ele encontra um suporte antes, mas o conceito daria certo se tivesse vendido aqui, ia pegar uns 200 pontos. Né? Então, e tem além do GBI, tem o RBI também, né? O Red Bar Ignore é a mesma coisa, o mercado vem subindo em verde, vem subindo em verde, vem subindo em verde, dá um candle vermelho assim, não tem continuidade e continua subindo em verde. Compra aqui, stop aqui. Né?
Esse aqui é o padrãozinho mais difícil de fazer, justamente porque a gente sempre acha que o mercado está muito esticado para realizar uma compra ou uma venda. Mas esses são os principais candles pelo Oliver Velez, né? Eu aconselho a todos que curtem o mercado, que procure o material dele na internet, procure os vídeos dele. Ele opera praticamente todos os dias, divulga um resultado todos os dias. Ele faz aí de $1.000 a $2.000 por dia em 20 minutos pela abertura do mercado. É uma coisa absurda, né? E ele opera pelo Periscope ao vivo, né? Então todo dia lá, quem tem Periscope vai lá e adiciona ele e mostra como ele está operando, quais são as ideias dele. Tem muito material. Ele é um cara que tem mais material de graça de todos os traders que eu conheço na internet, né? Então ele não está muito preocupado aí com esse negócio de esconder como ele opera, né? Na verdade ele é aberto, todos sabem como ele opera. Ele faz questão de divulgar o trabalho dele e há diversos materiais e apostilas aí de graça pela internet. Então quem tiver alguma dúvida, eu tenho alguns materiais dele, tem algumas palestras dele aí no meu computador, né? Eu posso passar tranquilamente, só me chama aí no Skype que eu passo. E só para finalizar, né? Hoje o videozinho vai ficar um pouco mais longo. Com relação a essas médias de 20 e 200, né? A média para ele, a média tem duas funcionalidades. Qual a primeira funcionalidade? Ver a distância do preço para a média de 20. Essa é uma funcionalidade. Então, ele não quer saber se ele vai comprar na média, ele não está falando que ele tem que fazer um trade para comprar na média. Esse negócio, comprar média, essas coisas hoje em dia é bem difícil, né? Os robozinhos adoram estopar essa galera que compra em média. Então, o que ele usa? Para que é a média? Referência. Onde está o preço? Onde está a média? Está longe? Se está longe, ele não vai realizar uma compra aqui. Se estiver muito longe, ele realiza uma venda. Então, quais são os conceitos dele? Tem uma média ascendente aqui de 20 períodos, tá? Então ele considera aqui, ó, aqui ele considera se o preço vier uma compra forte. Se o preço vier abaixo dessa média e a média estiver inclinada para cima, é uma compra forte, né? Se a média se o preço vier numa distância média com relação a uma média ascendente, é uma venda, mas não é uma venda forte, tá? E se vier muito distante aqui assim, ó, da média, é uma venda forte. Então aqui é venda forte, venda fraca, compra forte e compra forte, tá? Então esses são para isso que serve a média para ele. Ele gosta de ver inclinação em 45 graus é a média mais forte que tem. Inclinação a 90 não se sustenta, então pode tentar quando o mercado aí parar, pode tentar aí um movimento contra a tendência. Obviamente é bem perigoso, mas normalmente do mesmo modo que ele subiu, a gente consegue pegar um trade bem longo para baixo, né? Então, o mercado não se sustenta. E média de lado, é a média flat, mercado em consolidação, não serve para nada a média, ele só mostra que o mercado está consolidado e vai andar de lado, tá? Então, para isso serve a média de 20 para ele. A média de 200 funciona basicamente como suporte e resistência, principalmente quando ela estiver flat, ou seja, estiver de lado. Média de 200 de lado funciona muito como suporte e resistência, independente do tempo gráfico, tá? Tanto a de 20 como a de 200. Então, uma coisa que ele gosta de ver bastante também, e última, com relação às médias, é a distância entre uma média de 20 e uma média de 200. Então, se o mercado, por exemplo, a média de 200 está aqui, faz de conta que a média de 20 estaria aqui em cima e o preço estaria aqui em cima, para ele a venda é mais forte ainda, porque o preço está distante da média de 20 e muito distante da média de 200. Então, nesse caso, para ele, é uma venda forte, né? Então ele avalia bastante, né, a distância entre a média de 20 e a média de 200, tanto na venda como na compra, né? Reparem que ele não opera cruzamento de média, ele não opera compra em média, não é nada disso. Então a gente está falando de distância do preço com relação à média. A média é uma referência, né? É uma referência, e distância de uma média com relação a outra média, tá? E aí, se a gente considera que o preço está acima, nesse caso aqui, por exemplo, ó, se a gente considera que o preço está acima da média de 20, a média de 200, é a situação ideal para comprar, tá? Então, média de 20, média de 200, preço para cima, é uma situação ideal para compra, pensar em compra, né? Venda somente se estiver muito afastado, né? Então, até a gente percebe aqui que aqui foi tudo compra, né? O mercado ele amanhece guepado, e aí ele já vem em encontro das médias, rompe e tenta respirar e já quebra de novo ambas as médias, ó, tá?
Bom, o vídeo vai ficar muito longo, eu vou parar por aqui. Acredito que deu para passar um pouco aí no método dele. Lembrando que se vocês conseguem conhecer mais um pouco do trabalho dele aí pela internet, dê uma pesquisada. Na minha opinião, é um dos melhores métodos para operar. Não é simples, porém não é tão fácil de pegar, né? Ele precisa de tempo de tela e um pouco de experiência, mas na minha opinião é o método mais inteligente, mais fácil de se observar. E além do método, eu falo que eu opero 80%, aí 70, 80% do método Oliver. E o Oliver ele não opera Fibonacci, ele não gosta muito de Fibonacci, né? Então eu opero um método Oliver, eu uso bastante Fibonacci, como vocês podem ver aqui, e linhas de suporte e resistência. Eu uso múltiplos time frames, né? Eu olho aí o 2 minutos, 10 minutos e os 60 minutos, né? Enquanto o Oliver ele opera no laptop e opera só 2 minutos e, porra, destrói o mercado, né? Mas o cara tem mais de 30 anos de mercado, né? Mais de 30 anos de day trade, é dono de umas maiores firmas de mesa proprietária nos Estados Unidos, então, muita experiência, né? O cara faz um exercício de junção de candles, mesmo que eu acabei de comentar com vocês, ele pega aí, faz uma parede, e na medida que ele faz isso num gráfico de 2 minutos, ele sabe como está o gráfico de 5, de 10, de 15, então, para ele só olhar um gráfico, ele já consegue saber como estão os outros time frames. Bom, enfim, é isso aí, espero que tenham gostado, qualquer dúvida, manda um e-mail ou me chame aí no Messenger. Bom fim de semana a todos. E amanhã é o último dia do mês. Cuidado para não estragar o mês. Abraços.